Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Desculpe os olhos inchados, mas no domingo às vezes a gente dorme até mais tarde um pouquinho e para começar logo cedo trazendo um editorial para você, às vezes tem algum efeito colateral. Obrigado por estar aqui com a gente, podendo discutir um pouquinho mais sobre política, discutindo um pouquinho mais sobre o que está acontecendo no Brasil. Hoje a gente vai falar de uma representação criminal que 32 deputados se juntaram contra o ministro da Justiça, Flávio Dino. E a gente vai explicar para vocês um pouquinho mais qual pode ser o resultado disso, o que pode acontecer com o ministro da Justiça. Um outro assunto que também está dando grande repercussão e a gente vai tentar discutir são sanções que o Brasil vem tomando da União Europeia, ou de países europeus, melhor dizendo. Itália, assim como também a gente pode citar Portugal, que deu uma sanção quebrando um acordo de reciprocidade que havia entre portugueses e brasileiros. E como o Lula tem que lidar com essa questão econômica em relação à União Europeia. Tudo isso vai ser assunto desse vídeo aqui. Reitero, no domingão a gente tenta ser mais curto um pouquinho, tá bom? Se puder, dá o like, curte, compartilha, assim o YouTube vai entender mais relevância. E se não é inscrito, inscreva-se no canal. A gente tem que pedir para que o YouTube entenda a relevância, o Facebook entenda a maior relevância, mas também é até uma forma de reconhecer que a gente acorda cedo para trabalhar aqui com você. Então, dá uma força para a gente aí. Bora começar? Vamos lá? Olha só. Essa matéria aqui foi publicada pelo Paulo Bilinski. Os apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro encontram-se revoltados com a questão da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. O maior argumento é que não há uma igualdade entre a forma que o processo de Bolsonaro foi tomado no TSE, que o tornou inelegível, em relação a outros procedimentos. A maior crítica que existe é o fato de que Lula foi condenado por Sérgio Moro, depois teve condenações no Tribunal Regional Federal, depois no STJ, só para depois Lula ficar inelegível e ainda assim não houve inelegibilidade. E Bolsonaro, segundo os apoiadores, não cometeu crime, nada que justificasse a sua inelegibilidade. E aí o argumento para a inelegibilidade do Bolsonaro é que ele fez críticas às urnas eletrônicas numa reunião com embaixadores. Bolsonaro vem articulando nas suas redes sociais, tentando demonstrar para o público que é injusto, porque coisas semelhantes aconteceram e ninguém foi caçado, ninguém sequer foi processado, somente Bolsonaro. Tanto é que ele juntou uma matéria de jornal de 2016, se eu não me engano, 2014, em que Dilma Rousseff também fez uma reunião com embaixadores questionando a atuação do Congresso e do STF contra o impeachment dela. Então ela pediu a embaixadores internacionais que intercedessem por ela. E Bolsonaro disse que é equiparado o que ela cometeu e o que utilizaram para deixar ele inelegível. Também, o Bolsonaro falou que, inclusive, ministros do STF também participaram de reuniões com embaixadores, então não há justificativa. Quanto à questão das urnas, das críticas às urnas eletrônicas, o Bolsonaro argumenta que o próprio autor da ação, que é o Lupe, ou o PDT, Lupe, hoje é ministro da Previdência do Lula, mas é o líder do PDT, também já tinha questionado as urnas. Então, como alguém que questiona o processo eleitoral pode dar entrada no processo que vai pedir a inelegibilidade de Bolsonaro por questionar o sistema eleitoral? Então, foi mais um argumento que foi utilizado. E argumento interessante por parte de Bolsonaro. E, por fim, agora, essa ação que o Paulo Bilinski publicou aqui, onde o ministro da Justiça, Flávio Dino, à época, governador do estado do Maranhão, posteriormente eleito senador, ele fez twitters, tá? Ou seja, postagens no Twitter
criticando abertamente as urnas eletrônicas e chamando de fraude o sistema eleitoral daquele período. E aí, um grupo de parlamentares vão entrar com a representação criminal porque ainda não teve a prescrição. E eu vou mostrar para vocês do que se trata aqui. Vou colocar aqui para vocês entenderem um pouco mais o que é essa representação contra Flávio Dino. Vamos lá. O Paulo Bilinski escreveu: 32 deputados assinaram o pedido de interpelação judicial de Flávio Dino por declarações do ministro sobre urnas eletrônicas. Então foi feito esse pedido. Esse pedido foi encaminhado diretamente para a Justiça, tanto a Justiça Eleitoral quanto a Justiça Comum, com a assinatura de 32 deputados. Uma informação não oficial é que 10 deputados a mais assinaram. Depois dessa postagem do Paulo Bilinski, 10 deputados a mais assinaram. Essa é extraoficial. Até então eu estou utilizando a informação que vem de um representante do povo eleito, tá? O Paulo Bilinski. Então eu sempre cito a fonte para vocês. A fonte aqui é a publicação do próprio deputado federal Paulo Bilinski. Os parlamentares protocolaram no Supremo Tribunal Federal uma interpelação judicial em face de Flávio Dino, por conta de declarações feitas por meio de sua conta oficial no Twitter e que permanecem ativas até o presente momento, contra o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas brasileiro. Aqui, ele colocou aqui as publicações que foram feitas pelo Flávio Dino. E assim, não sei se você consegue ler aí, tá um pouco densa a imagem, mas olha só, esse sistema propicia diversas fraudes sem auditoria. Urna eletrônica, a quem interessa. Então essa é uma das passagens do ministro. Hoje em Recife, vi a comprovação científica que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis às fraudes, ou seja, claramente questionando aqui a lisura do sistema e das urnas. Concordo totalmente, uma urna eletrônica é falha, alerta o Ministério Público. E aqui uma outra postagem em que ele escreve: em eleições com pequena margem, possibilidade de violações da urna eletrônica pode alterar o resultado final. Ou seja, foram 5 publicações que o ministro da Justiça, atual ministro da Justiça, fez. E ele, assim, alguns estão chamando de hipocrisia, e aí eu não sei como que você vai encarar isso, mas foi um dos que falou que Bolsonaro tinha que ser caçado mesmo por atacar o sistema eleitoral. Fez postagens nesse sentido, dizendo que Bolsonaro se torne inelegível e seja caçado. E aqui cabe um adendo que quando Bolsonaro teve a reunião e fez as críticas, Bolsonaro não estava em período eleitoral. As críticas feitas pelo Flávio Dino foram em período eleitoral. E aí, muitas pessoas entendem que não vai dar em nada. Ou seja, vai para o STF vai criar uma narrativa e vai arquivar. Olha, uma coisa é certa. Na pior das hipóteses, vai mostrar uma disparidade de entendimento. Porque aqui é nítido, é claro, as provas são incontestáveis de que houve críticas ao sistema. De que houve críticas claras num período em que se podia, fazer críticas a esse sistema. Então, o povo vai entender como pode alguém fazer críticas e ficar inelegível. Outro fazer as mesmas críticas ou até mais graves, feitas abertas e ficou registrado por escrito, vídeos e não se tornar inelegível. Qual a disparidade aqui? Isso escancara ao povo. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, houve uma crítica, o Alan Gani, ele é colunista da Jovem Pan, mas ele também é economista. E ele fez aqui críticas severas à atuação do governo Lula em relação à União Europeia. Num outro vídeo eu quero discutir um pouco mais esse tema com vocês, mas aqui ele basicamente diz o seguinte: nosso país não consegue resolver o livre comércio com as economias parecidas, ou seja, os países aqui da América do Sul, os países em desenvolvimento. E ele mal consegue negociar com esses países. E Lula quer dar um pulo mais alto, tentando fazer a negociação com países, com a União Europeia. E já está começando a rolar algumas sanções contra o Brasil.
E eu vou discutir isso com vocês num outro editorial para esse não ficar mais extenso. O meu compromisso com vocês no sábado e domingo é fazer editoriais menores. Mas assim, já começou a ter sanções por parte da Itália, que quer caçar a possibilidade de permanência de brasileiros lá na Itália, ou seja, o brasileiro ele já não está mais bem quisto como anteriormente era. Os petistas acusam isso a Bolsonaro, dizem que é por causa de Bolsonaro que Bolsonaro passava uma mensagem de que o brasileiro não era aquele ser afagável, aquele ser afável que todo mundo deitava e rolava e ele continuava rindo, né? Como diz até o Stallone, você deve lembrar um caso que ficou emblemático, que o Stallone falou que o brasileiro é igual bicho, basta você fazer um carinho que ele fica, aí o brasileiro ficou chateado. Pois é, agora tem outra ala também que diz que não, que agora é que piorou. Porque agora é que o mundo está vendo que o alinhamento do Lula é muito voltado a Maduro, a Nicarágua, ou seja, que o Brasil já não é mais aquela democracia que eles esperavam que fosse. Uma coisa é certa, as sanções estão vindo agora nessa gestão depois de 6 meses, e não na gestão anterior do ex-presidente. E aí, fica a dúvida se realmente o discurso anterior, em que Bolsonaro tinha uma política externa mais fraca, era verdade ou só mais uma narrativa da mídia? Coloca no comentário, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Eu volto para mais um editorial ao meio-dia, tá bom? Abraço.